Queridos, vamos continuar então nossa conversa sobre as pessoas comuns que andaram com Deus, que chamam a nossa atenção. Nós que somos comuns, se você não é comum, então essa mensagem não é para você. Mas se você é uma pessoa comum, então esses dias e essas pessoas que nós estamos olhando um pouco mais de perto nas Escrituras, nos lembram o quanto nós podemos ser usados por Deus. Porque também nós, sendo pessoas comuns, podemos andar com Deus e podemos viver histórias notáveis. Mas depende de algumas coisas. Então nós aprendemos com aquele playboy que foi preso, aprendemos com aquele viajante legal, aprendemos com aquele patrão abusivo, aprendemos também com aquele funcionário fujão, e aprendemos com o filho de criação, aquele menino comum que foi filho de criação do sacerdote Eli. Cresceu, foi um profeta, foi um sacerdote, foi muito usado por Deus. O que nos relembrou ontem, que apesar de sermos comuns, apesar de termos os nossos dramas, como aquele menino que foi um filho de criação do sacerdote, a mãe dele ganhou ele, entregou ele lá na igreja e não voltou mais, e ele ficou lá. Não foi criado com o pai, não foi criado com a mãe, não foi criado com os irmãos, foi criado lá no templo, no tabernáculo, por um sacerdote. Imagina só, gente, um menino criado lá no tabernáculo, não podia correr, não podia fazer bagunça, não podia fazer nada, perdeu a infância, perdeu um monte de coisa que ele poderia ter. Imagina a quantidade de trauma que esse menino podia ter, quantidade de tristeza. Ele podia se revoltar contra Deus, contra o sacerdócio, se revoltar contra o povo de Deus, se revoltar contra a mãe dele, não querer saber de Deus. Mas, apesar de todas essas possibilidades negativas, Samuel andou com Deus e criou aquele monumento que nos lembrou ontem essa grande verdade. Nós temos uma Ebenezer, nós temos uma pedra que nos ajuda. E depois da mensagem, ontem um irmão chegou para mim e falou: pois é, né, pastor? E depois do Samuel veio Davi, e ele matou Golias com o quê? Com a pedra. Falei: é isso mesmo, meu irmão, tudo aponta para Cristo, a rocha da nossa salvação, aquele que fez com que essas pessoas descessem a essas águas, aquele que nos trouxe aqui essa manhã, aquele que tem uma palavra especial para o seu coração agora. Vamos orar? Nós estamos no meio de uma festa, nós cantamos, nós celebramos, batemos palma e está tudo maravilhoso. E a gente vai comer daqui a pouco um churrasco que pelo cheiro está delicioso. Mas eu precisava agora de um pouquinho da sua atenção. Ainda teremos a ceia. Então, quanto mais você prestar atenção, mais rápido eu termino, mais rápido a gente almoça. Que eu sei que é isso mesmo que você quer. Eu quero falar com vocês sobre um homem comum, um homem militar. Tem algum militar aqui? Aí, ó, 1, 2, 3, 4. Pois é, um militar, um sargento comum, funcionário público, discriminado pela sociedade, porque ele era sargento do governo, e ele vivia no meio do povo que era oprimido pelo governo. Então o povo considerava ele um traidor, o povo considerava ele um vendido, o povo discriminava ele, porque ele era funcionário do governo, e o povo tinha raiva do governo, e descontava a raiva criticando ele.
Ele era um centurião. A gente não sabe o nome dele. A gente só sabe que ele cuidava de 100 soldados. Trazendo para os nossos dias, era um sargento. Um militar que usava muito provavelmente uma armadura como essa. Que andava na rua e chamava atenção. Que se vestia diferente, se comportava diferente. Um traidor. Um vendido. Esse homem tinha vários motivos para ter crise, para se revoltar, para ser um homem agressivo, violento, descontar toda a discriminação em cima dos outros. Mas ele nos mostra exatamente o contrário, que ele tinha um coração muito bondoso, e que ele era um homem que pensava nos outros, mais do que na sua própria família. Diz assim o texto: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu funcionário está na minha casa, de cama, ficou paralítico, está sofrendo terrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Onde é que você mora? Vamos lá na sua casa que eu curo ele. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade. Eu sou militar, eu sei respeitar a hierarquia. Eu sei que manda quem está em cima e obedece quem está embaixo. Eu sou funcionário público, eu sei respeitar os meus superiores. Então, o Senhor, que está acima de tudo e de todos, tudo tem que respeitar essa hierarquia. Portanto, se o Senhor mandar, qualquer coisa tem que obedecer. Assim como se o meu chefe, o general do exército, mandar, eu, como submisso à autoridade dele, eu tenho que obedecer. Então, se o Senhor mandar, aquela enfermidade tem que sair, porque o Senhor é autoridade sobre tudo e sobre todos. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como essa. Digo a vocês, que muitos virão do Oriente, do Ocidente, de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Oiapoque ao Chuí, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, pessoas comuns que andaram com Deus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqueles que tomam lugar à mesa desfrutarão da minha presença. Os que me querem como Senhor terão lugar na minha mesa, mas os que querem o César como Senhor, então, infelizmente, serão lançados para fora e vão chorar eternamente. Então Jesus disse ao centurião: pode ir embora, vai ser feito como você falou. E naquela mesma hora, o servo do centurião ficou curado. Naquela mesma hora, o servo do centurião ficou curado. Um militar comum, que tinha um funcionário comum, viver uma história notável, por causa de alguns detalhes. Primeiro, pessoas comuns vivem histórias notáveis quando Jesus entra. Quando Jesus entra,
a gente pode viver algo extraordinário. O texto diz: tendo Jesus entrado em Cafarnaum. Se Jesus não entra em Cafarnaum, não existiria essa história notável. Mas como Jesus entrou, algo aconteceu. Meu irmão, eu não sei o que é que você precisa. Não sei qual é a sua necessidade. Não sei qual é o seu trauma, a discriminação que você sofre. Não sei quais são os seus dilemas. O que eu sei é que se Jesus entrar, está tudo resolvido. Pessoas comuns vivem histórias notáveis quando Jesus cura. O versículo 7 diz: Jesus disse: eu vou curá-lo. E quando uma palavra sai da boca de Jesus, ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. Eu não sei qual é a sua enfermidade, se é no corpo, se é na alma, se é no espírito. O que eu sei é que se Jesus agora disser que vai curar, você está curado. Porque pessoas comuns podem viver histórias notáveis quando Jesus toca nelas com um toque de cura. Pessoas comuns vivem histórias notáveis quando Jesus admira elas. O texto diz assim, ó: Jesus admirou. Jesus ficou admirado. Senhor, meu servo está em casa de cama, sofrendo muito. Mas, disse o centurião, eu sou um homem sujeito à autoridade. Portanto, o senhor não precisa ir lá não. Se o senhor disser que agora, ele fica curado lá em casa. Aí diz o texto no versículo 10: ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. Às vezes eu fico olhando, conversando com ele, e eu pergunto assim: Senhor, será que o senhor está admirado quando o senhor olha para mim? Ou o senhor está entristecido? Será que o senhor fica admirado quando eu faço esse negócio aqui? Ou o senhor fica frustrado comigo? A gente pode ser comum, mas se a gente fizer algo que Jesus admira, a gente vive uma história notável. E Jesus admirou a história, Jesus admirou a humildade, Jesus admirou várias qualidades naquele militar que era considerado um vendido, um traidor. Quando todo mundo dizia que aquele homem não prestava, Jesus admirou o que aquele homem fez. Eu não sei o que é que nós temos que fazer, mas eu sei que nós precisamos fazer coisas que deixam Jesus admirado. É assim que a gente vive histórias notáveis. Pessoas comuns vivem histórias notáveis quando Jesus chama elas. Versículo 11 diz: digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Pessoas comuns que andaram com Deus, Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou chamar muita gente comum que vai sentar na mesa junto com eles. Eu vou chamar. A minha pergunta é: todos vão atender ao chamado? Portanto, quando nós somos alvo do chamado de Jesus, quando Jesus chama a gente para alguma coisa, a gente pode estar prestes a viver uma história notável. Por isso que a gente precisa ficar bem atento, porque Jesus pode estar chamando a gente para fazer alguma coisa, e se a gente não se atentar, a gente perde a oportunidade de viver história notável. Não porque a gente é comum, mas porque a gente não ouviu o chamado de Jesus. Pessoas comuns
vivem histórias notáveis quando Jesus faz alguma coisa para elas. Quando Jesus faz alguma coisa, aparece uma história notável. Versículo 13 diz: Jesus disse ao centurião: vai e seja feito conforme você crê. Foi o centurião que fez? Foi o centurião que curou o homem? Foi quem? Mas ele disse que ia fazer conforme a fé do homem. Quando Jesus está disposto a fazer alguma coisa com a gente está prestes a viver uma história notável. Por isso que a gente precisa estar sempre receptivo, desejoso de ver Jesus fazendo algumas coisas em nós e através de nós. Que apesar de nós, Ele é extraordinário. Então a pergunta é: e nós? A gente já viu o que é que Jesus contribuiu nessa história. Jesus entrou em Cafarnaum. Jesus admirou a fé daquele homem. Jesus curou o servo dele. Jesus chamou um monte de gente para sentar na mesa. Jesus fez o que tinha que ser feito. Então, a gente apontou tudo para Jesus e é tudo verdade, glória a Deus e aleluia. Mas se eu parasse agora, você poderia sair daqui dizendo assim: pastor, mas qual que é a minha parte nesse processo? Jesus vai fazer mesmo, então eu não preciso fazer nada? Não, porque Ele escolheu assim. Ele teve uma missão e Ele nos comissionou, nos chamou para operar junto dEle nessa missão. Ele é aquele que opera, nós somos os cooperadores. O copiloto pilota junto, o cooperador opera junto. Portanto, se Jesus está operando, a gente precisa operar junto, porque somos seus cooperadores. As mãos que operam são as mãos de Deus, mas Ele, em sua santa soberania e sabedoria, Ele decidiu operar usando luvas em suas mãos. A mão que opera é a dele, mas Ele gosta de usar luva. E nós podemos ser essas luvas que Deus vai usar para operar em muita gente. Primeira coisa que nós temos que fazer: pessoas comuns vivem histórias notáveis quando Jesus entra e a gente aproveita. Se eu disser assim, Jesus entrou em Cafarnaum e curou um homem, a história não está completa. A história completa é: Jesus entrou em Cafarnaum, o homem procurou Ele. Jesus, aproveitando que o Senhor entrou aqui em Cafarnaum, eu estou com um funcionário lá muito ruim de cama, o Senhor não pode ajudar? É necessário que Jesus entre, mas também é necessário que a gente aproveite quando Ele entra, porque senão a gente não vive a história notável. E Jesus está entrando nas casas, entrando nas ruas, entrando nos hospitais, entrando nas cadeias, entrando em tantos lugares. Por que a gente não vê tantos milagres? Porque Jesus está entrando e a gente não está aproveitando. Nós temos que aproveitar. Já que o Senhor entrou aqui, que tal o Senhor fazer um negócio extraordinário para nós? E não é que Ele faz? Louvado seja Ele. Pessoas comuns vivem histórias notáveis quando Jesus cura e a gente vive. O homem estava ruim de cama, não tinha vida mais, paralítico, estava paralisado, não podia sair daquela cama, acabou a vida dele, ele estava só existindo, ele não tinha vida. Mas Jesus curou aquele homem. A Bíblia não diz o que ele fez depois, mas eu imagino que ele teve uma vida muito melhor do que aquela que ele estava tendo.
Portanto, Jesus está curando, e às vezes a gente menospreza a cura dele e não aproveita para viver algo extraordinário após a cura que ele exerce. Jesus cura tanta gente, mas nem todo mundo quer viver com ele, viver para ele, viver para ter valido a pena o ato dele ter nos curado. Pessoas comuns vivem histórias extraordinárias, notáveis, quando Jesus admira nossa fé, o altruísmo e submissão. Foi isso que aquele centurião demonstrou. Como militar discriminado, ele poderia ser um homem incrédulo, egoísta e autoritário. Inclusive ele tinha 100 subordinados. Quando você olha a imagem do homem, o homem está aqui. Quando você olha a imagem do centurião, você não pensa, olhando para um homem desse jeito aí, que ele é crente, altruísta e submisso. Você imagina, é um incrédulo, funcionário do imperador romano, é um egoísta, só faz o que quer, e é um autoritário, porque tem 100 subordinados a ele. E aí o homem chega diante de Jesus e fala: Senhor, o Senhor não precisa nem ir lá, se o Senhor falar aqui, Ele cura lá. Aí Jesus admira a fé do homem. O homem podia ter pedido para ele, o homem podia ter pedido para sua família, mas ele pediu para o seu funcionário. Será que aquele homem não precisava de nada? Será que a família daquele homem não precisava de nada? Mas ele foi altruísta, quer dizer, pensou no outro antes de pensar em si mesmo. É isso que Jesus admirou nele. E ele poderia ser um homem autoritário, que ele vive acostumado a dar ordem. Nos 100 soldados que ele chefia, ele está acostumado a dar ordem o dia inteiro. Então ele podia chegar para Jesus e falar: Jesus, eu ordeno, cure o meu servo. Porque ele estava acostumado a fazer assim. Só que reconhecendo a autoridade de Jesus, ele fala: se o Senhor quiser, se o Senhor puder, se o Senhor decidir curar e falar aqui, Ele cura lá. Porque assim como eu estou acostumado a lidar com hierarquia, o Senhor é a hierarquia máxima do universo. Se o Senhor der uma ordem, igual eu dou nos meus 100 soldados, eles são obrigados a fazer. Se o Senhor der uma ordem, a enfermidade é obrigada a se retirar lá, porque tudo está submisso ao teu poder. É isso que Jesus admirou no homem. O homem era crente, o homem era altruísta e o homem era submisso, mesmo sendo um centurião romano. Jesus ficou admirado. Esse homem tinha tudo para ser incrédulo, tudo para ser egoísta, tudo para ser autoritário. Como que esse homem consegue ser desse jeito aqui comigo? Eu estou admirado. Eu andei Israel inteiro, eu não achei um homem bom igual esse. Portanto, o que é que Jesus admira? Quando a gente é crente, quando a gente pensa no outro, quando a gente se submete. Gente que quer fazer do seu jeito não costuma deixar Jesus admirado. Gente que pensa em si mesmo não deixa Jesus impactado. Porque é impossível pregar do Cristo que se esvaziou estando cheio de si mesmo. Essa é boa para você postar, hein? Desceu quentinha. Cadê os meninos dos stories? É impossível pregar o Cristo que se esvaziou, estando cheio de si mesmo. Jesus fica admirado quando a gente crê no impossível. Jesus fica admirado quando a gente pensa no outro antes de pensar em nós. E Jesus fica admirado quando, ao invés de dar ordens, a gente se submete à sua soberana vontade. Se o Senhor quer assim, assim será. Glória a Deus. É isso que deixa Jesus admirado. Quando a gente exerce fé, quando a gente pensa no outro,
quando a gente consegue se submeter. Você quer viver uma história notável? Seja crente, pensa no outro, se submeta, e você vai ver Jesus agindo notavelmente através de você. A gente, mesmo sendo comum, vive história notável quando Jesus chama e a gente toma o nosso lugar. Jesus disse assim: eu vou chamar do Oriente e do Ocidente, eu vou chamar da Califórnia a Yokohama, no Japão. Eu vou chamar de tudo quanto é lugar. Eu vou chamar para tomar o lugar na mesa, a mesa que está sentado o Abraão, o Isaac e o Jacó. Eu vou chamar para ter comunhão com pessoas comuns que andaram com Deus. Eu vou chamar um monte de gente. Quem quiser vir, tem lugar na mesa. Portanto, a gente vive história notável quando Jesus chama e a gente toma o nosso lugar. Eu queria viver algo notável com Jesus, então aceite o chamado. Ele está te chamando para fazer alguma coisa, para tomar o seu lugar, para cumprir o seu propósito. Você nasceu para fazer isso. Enquanto você não fizer o que você nasceu para fazer, sua história não será notável. Não porque você é comum, mas porque você não está aceitando o chamado de Jesus. Pessoas comuns vivem histórias notáveis quando Jesus faz e a gente celebra. Esse tópico aqui eu podia até passar batido, porque eu acabei de ver aqui que isso aqui vocês já sabem fazer. E você? Você quer viver uma história notável? Ou você quer continuar passando pela vida sem deixar nenhuma marca, sem deixar nenhum impacto, sem deixar nenhum legado? Eu me lembro alguns anos atrás, e eu uso uma metodologia de planejamento litúrgico. Eu tenho o costume de fazer 3 planejamentos. Calendário, que eu chamo de planejamento cronológico. Tudo que a gente vai fazer de evento no próximo ano. Planejamento financeiro, tudo que a gente vai gastar no próximo ano, ou investir, prefiro. E tudo que a gente vai aprender na Bíblia no próximo ano. Então eu costumo virar o ano sabendo tudo que eu vou fazer, que eu vou gastar e que eu vou aprender na Bíblia. Planeja anualmente essas 3 coisas. E quando eu comecei com essa metodologia, algumas pessoas questionaram dizendo assim: pastor, como é que o senhor pode preparar uma mensagem agora, que você vai pregar daqui 1 ano? Falei: simples. Você não pode preparar a mensagem 5 minutos antes de pregar? Como diz na gíria, preparar nas coxas? Eu posso preparar com 1 ano de antecedência. Qual a diferença? Não, mas assim, e se o senhor preparou 1 ano de antecedência e quando chegou lá na frente as coisas mudaram tanto e o senhor precisa pregar outra coisa? Eu falei: não, as coisas podem mudar o que quiser, a Bíblia não muda não. A Bíblia tem 3.500 anos que começou a ser escrita. As verdades para Adão, para Caim e para Abel continuam sendo as mesmas até hoje. Só muda a tecnologia, irmão. O ser humano continua o mesmo, pecador, miserável, carente da graça. Se pregar a palavra, Deus fala. Mas e se o senhor planejou com 1 ano de antecedência, e aí quando chegar lá na frente, Deus quiser mudar? Porque tem uma turma que, não, eu preparei o negócio, mas chegou na hora, Deus mudou. Das duas uma então, meu filho. Ou você não buscou Deus lá na hora que você preparou, ou você está achando que é Deus agora e você está ouvindo alguma outra voz. Porque está meio incoerente isso. Como é que Deus manda você fazer uma coisa e depois Deus muda de ideia? Mas pastor, me explica, como que Deus pode te dar uma mensagem que você vai pregar daqui a 1 ano? Eu falei: simples, o nosso Deus é onisciente. Ele sabe tudo e sabe antes.
Portanto, ele sabe o que a igreja dele precisa ouvir daqui a um ano. E em oração, ele pode me dar a mensagem que eu vou pregar daqui a um ano. Ah, pastor, tudo bem, eu entendi os argumentos, mas eu ainda não consigo compreender não. Falei, faz o seguinte, senta aí no banco, espera um ano passar. Daqui a um ano a gente volta a conversar. Então tá bom, vou te dar um voto de confiança. Senta lá e espera. Aí o ano começou e eu fui. Chegou na semana, nós estávamos pregando uma série chamada Um Evangelho Precioso, baseado naquela frase de Paulo em Mileto, para os presbíteros de Éfeso, né? Atos 20, 24, em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que se cumpra a carreira que está diante de mim, pregar o Evangelho da graça de Deus. Portanto, o Evangelho é mais precioso que a nossa própria vida. Então nós temos um Evangelho precioso, essa era a série. E na série chamada Um Evangelho Precioso, uma das mensagens era uma morte preciosa. Peguei 10 textos na Bíblia cuja palavra preciosidade aparecia e preguei essa série. Por exemplo, uma comunhão preciosa, baseado no Salmo 133. Ó, quão bom, quão suave, maravilhoso os irmãos viverem unidos, né? É precioso como o óleo que ungiu Arão. Então a comunhão é preciosa. Naquela semana, para o domingo, estava planejado, com um ano de antecedência, que eu ia pregar uma morte preciosa, baseado naquele verso do Salmo que diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Uma morte preciosa, quando a gente morre com Jesus. Eu ia pregar domingo, o sermão estava preparado há um ano atrás. Quem morreu naquela semana? Billy Graham. Pensa numa ilustração perfeita. Qual foi o último tópico da mensagem que a morte do Billy Graham me deu? Uma morte preciosa deixa um legado precioso. E aí eu pintei na cabeça dos ouvintes, como pretendo fazer agora, Billy Graham chegando no céu. É lógico que é só uma imaginação, né? Tudo que a gente fale ou imagine do céu é infinitamente menor do que realmente é. Mas eu imaginei na minha infantilidade cairótica, imaginei Billy Graham chegando no céu e uma fila. Uma fila de gente esperando na porta ele entrar para dizer: muito obrigado, por causa do Senhor eu estou aqui. Muito obrigado, por causa do Senhor eu estou aqui. Muito obrigado, por causa da sua pregação eu estou aqui. Muito obrigado, por causa da sua vida eu estou aqui. Muito obrigado, por causa do seu ministério eu estou aqui. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A minha pergunta para você é: quando você chegar no céu, qual será o tamanho da fila que vai te receber dizendo muito obrigado? Portanto, você não pode passar por esta vida sem ter uma história notável, sem deixar um legado. Você não pode chegar no céu e não ter ninguém para te receber e dizer a você muito obrigado. Então, se você quer chegar no céu e ser recebido com muito obrigado, você precisa aproveitar as oportunidades que Jesus te dá. Você precisa viver, porque Ele já te curou para isso. Você precisa crer, porque nele você pode exercer fé. Você precisa pensar nos outros, depois em você. Você precisa se submeter à autoridade de Deus e dos seus líderes. Você precisa tomar o seu lugar, tomar a sua decisão, a sua posição, fazer o que você nasceu para fazer. E você precisa celebrar a sua história. Você precisa olhar para as suas memórias e dizer: eu tenho motivo para celebrar, porque mesmo sendo uma pessoa comum, Ele me proporcionou viver uma história notável. Portanto, o meu desejo para você nessa manhã é: aproveite,
viva, creia, pense nos outros, submeta-se, tome o seu lugar e celebre a sua história, pela glória de Deus, em nome de Jesus.